Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o meu amigo, meu colega, cientista político Bruno Oliveira. Seja bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Prazer estar aqui. Vamos conversar inicialmente a respeito do resultado das urnas no plano federal, né? Qual é a avaliação que você faz diante do resultado das urnas? Eu acho que aconteceu a tendência que vinha pintando já desde a campanha, né? No primeiro turno, todos lembram, teve a campanha ela pode ser dita em dois momentos do primeiro turno da campanha federal. Até o momento do atentado e pós-atentado. Perceba que, claro que pese a violência, que é muito ruim, inédita no Brasil, ter acontecido uma coisa tão trágica para uma campanha eleitoral, mas depois o resultado foi até positivo para o candidato, para o Bolsonaro, né? Que logicamente ficou afastado por motivos de saúde, mas acabou também evitando os debates e evitando um posicionamento. Tanto pelo fato de ter inflamado, né, os seus eleitores e ter atraído até outros seguidores, como também, exatamente como você falou, pelo fato de que isso impediu, né, ficou sendo usado como justificativa para impedir que ele fosse para os debates, porque no debate ele perderia, sem dúvida, pela falta de qualificação que ele tem para esse tipo de assunto. E você percebe também que um outro detalhe é o fato de que mesmo depois que os médicos permitiram que ele fosse ao debate, não podia mais usar a desculpa da facada, mas ainda assim não foi. É claro que ele passou por procedimentos cirúrgicos bem invasivos e não é uma recuperação tão simples, mas isso não o impediu de fazer campanha nos moldes que ele já vinha fazendo, principalmente com o uso muito forte das redes sociais, pela sua militância, etc. e tal. Se ele fosse um candidato numa outra situação, mesmo com a recuperação da cirurgia, ele teria participado do debate. Como o debate não era algo interessante para ele participar, ele aproveitou e usou a justificativa que veio bem a calhar no momento certo para ele, né? Exato. Agora um detalhe interessante, né? Com esse tipo de postura, inclusive acirrando os ânimos, você percebe que mesmo, por exemplo, o candidato Fernando Haddad tendo sido derrotado nas urnas, ganhou o candidato, o atual eleito agora, o presidente Bolsonaro. Observe um detalhe, na campanha do segundo turno, quem mais cresceu foi Fernando Haddad. A diferença do que um cresceu para o outro foi de mais de 7 milhões de votos, mais de 7 milhões e 100 mil votos. Eu tinha feito esses cálculos e pude perceber, né, que o Bolsonaro cresceu, mas Haddad cresceu muito mais. Só que a diferença era grande, mas não foi possível, né? Praticamente, arredondando os números, Haddad cresceu no segundo turno o dobro do que cresceu o candidato Jair Bolsonaro. A que a gente pode atribuir esse tipo de movimento eleitoral? Houve, principalmente nos últimos dias, uma onda pró-Haddad muito forte, né? A gente percebia isso, as pesquisas apontaram isso nos últimos dias, mas como você bem falou, existia uma distância muito grande a ser tirada, uma gordura muito grande, então não foi suficiente. Eu diria que, claro, esse clima de fla-flu, esse clima de antipetismo e antibolsonarismo, né, acabou deixando essa eleição bem peculiar. Uma eleição que, assim, a gente que trabalha com campanha política há muitos anos, eu já tive a oportunidade de trabalhar há 10 anos com campanha política, nunca vi na história uma campanha com tanta fake news, tanta mentira, né? Com tanto uso de artifícios sujos e grotescos, principalmente no submundo da internet, pelo WhatsApp, etc. e tal. Isso foi muito usado
e certamente influenciou a eleição. Pois é, e você percebe que muita gente falou assim, exaltando as redes sociais, as mídias sociais, que tiraram, digamos assim, a fatia principal da campanha da televisão, do rádio, dos veículos oficiais e principais. E se por um lado você dá mais dinamismo, chega mais rápido na mão das pessoas com as informações verdadeiras ou falsas, por outro lado você quando sai da propaganda oficial e passa para o submundo da propaganda, como você falou, você dá margem a todo tipo de coisa acontecer sem controle. Há um pouco de controle em Twitter, Facebook, Instagram, um pouco. Mas quando você passa para o WhatsApp, aí o inferno reina, né? E é difícil de monitorar, é difícil de coibir, né? A gente conta única e simplesmente com o bom senso das pessoas e aí é muito trágico, até porque... O bom senso morre também na campanha, né? E um país com, né, assim, as pessoas chegaram a um ponto de polarização tão forte que você fica repercutindo tudo aquilo que os estudiosos estão chamando agora de pós-verdade, né? Você repercute e reverbera tudo aquilo que lhe interessa acreditar, independente se for verdade ou não. Me interessa acreditar nisso, sim, então eu passo para frente como uma informação verdadeira, mesmo sem checar, sem fazer as devidas considerações. É como aquela história, né? E, sobretudo tem dois públicos que foram mais atingidos com as notícias falsas, que é justamente o pessoal mais jovem, da adolescência para a juventude, que não tem uma formação mais aprofundada, ou um pouco mais de conhecimento anterior, né, sobre as coisas que o Brasil passou, e acima o pessoal já de mais idade, ou aquela história do tiozinho que criou um Facebook, ou que está no grupo do WhatsApp da família, que dá bom dia todo dia, que às vezes passa coisas malucas e acredita em coisa maluca, independente da política. Esse perfil me parece que foi mais sensível a esse tipo de coisa que circulou na internet, sobretudo o que tem um perfil mais conservador, né? É difícil até da gente mensurar ao certo, porque a grande parte da disseminação desse conteúdo falso, desse conteúdo, foi feito pelo WhatsApp. E o WhatsApp é entendido como uma comunicação 1 a 1. Então, por isso que é mais difícil por mais que você use as listas e você mande para grupos, etc., ele é muito mais difícil de monitorar pela característica do meio. Agora, alguma coisa vai precisar acontecer, porque mecanismos de controle vão precisar existir. E perceba, Bruno, que foi muito forte. Que é uma metodologia utilizada desde o tempo... Pode cortar aqui o ponto, produção, porque o bicho está... Pronto, obrigado. Está o barulho aqui no... Mas... voltando ao meu raciocínio, você percebe que essa falta de controle se tentou controlar um pouco mais na reta final da campanha. Daí, como se amorteceu, inclusive, o tipo de campanha que o próprio candidato Bolsonaro vinha fazendo, né? Você teve uma mudança até de rumo, criando até expectativas na reta final da eleição. Há uma metodologia utilizada por Donald Trump, né? Que o marqueteiro dele, que é o Steve Bannon, né? Apesar de negarem, mas houve uma influência forte, pelo menos a forma de fazer campanha era idêntica praticamente. Né? Mas eu diria que essa foi a campanha mais do anti-marketing do que a campanha do marketing. Por mais que os profissionais tenham atuado e tenham feito o seu trabalho até de forma eficiente, mas o que casaram prevalece... com a antipolítica também. A antipolítica e o anti-marketing, a mentira, o boato. Olha, boato, mentira, sempre existiu. Isso é fato. O que não existia antes era um poder de disseminação tão forte como o que aconteceu agora. Diga-se de passagem... É o que tem no livro chamado A Morte da Verdade, que agora que se chama o disparo de mentiras em escala industrial. Escala industrial. A gente está vivendo a quarta revolução industrial, tem um livro interessante que é Aplicando a Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab, até do Fórum Econômico Mundial, e por incrível que pareça, o prefácio desse livro é de João Dória. Isso é muito interessante. E essa mentira em escala industrial lembra um pouco aquela história do pinball, né? Você está jogando, aí aparece uma bolinha, você bate, daqui a pouco vem uma chuva de mentira ou de bolinha que você não consegue rebater tudo, né? Exatamente. E aí esse modelo que, diga-se de passagem, foi usado já, assim, começou a ser trabalhado pela candidatura, em primeiro lugar, pela candidatura do Bolsonaro há bastante tempo. Basta a gente analisar, por exemplo, que de 2014 para cá, o crescimento dele, a presença digital dele cresceu vertiginosamente. Claro que
Em que pese a gente está discutindo aqui um candidato que ganhou a eleição com 8 segundos de tempo de televisão no primeiro turno. Então, assim, como ele conseguiu levar a mensagem dele? Através do uso das redes sociais desde muito tempo, não começou agora só na campanha. Então isso chama atenção, o crescimento dele é absurdo nas redes sociais. Ele que não é um político outsider, não é um novo na política, já tem, né, quase 30 anos de mandato de deputado federal, mas que se destaca principalmente pelo posicionamento do ponto de vista digital, como a gente vem falando, e também pelo espaço que se abriu na política. E a gente sabe que política não tem vácuo, não tem espaço vazio, e ele foi lá, ocupou. E agora, agora eleito presidente, a história muda, ele sai da posição de atirador de pedra para vidraça, e aí vamos ver como é que ele vai se comportar nesse novo momento, porque é muito mais fácil você ser oposição do que você governar um país e ser situação. Vamos aguardar agora o que é que vem por aí, né? Temos quanto tempo, produção? Muito bem. Vamos chamar um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta continuando com essa entrevista. Agora vamos falar sobre Rio Grande do Norte e resultado das urnas também. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Pode mandar sua participação através de 999229519. E conversando hoje com o meu colega cientista político Bruno Oliveira. Algumas pessoas têm mandado mensagens, às vezes falando, um jornalista não pode posicionar, não sei o quê. Primeiro, eu quero dizer que eu não sou jornalista. Sempre que eu tenho oportunidade, eu digo isso. A minha formação é ciência política. E pelo conhecimento que a gente tem, que a gente estuda, inclusive desde criança, que eu sou apaixonado pela política, é impossível a pessoa não se posicionar, sobretudo diante de temas que precisa sim de um posicionamento de quem estuda a questão. É como de repente você precisar de um cirurgião, você vai procurar quem? Um médico que estuda o assunto. Então, na política eu me sinto no direito, com responsabilidade, com a minha consciência, de colocar aquilo que a gente pensa para que as pessoas pensem também. Cada um vai ter a sua opinião, mas a realidade objetiva é uma só. Não dá para ficar criando chifre em cabeça de cavalo. Mas mesmo o papel do jornalista, Robson, também só complementando a sua observação, o papel do jornalista também não é ser sempre isento. Ele também tem um papel de provocar reflexão por parte de quem nos assiste ou nos ouve, né? Exato. Essa é que é a grande missão. Exato. E não existe isenção. Essa história de isenção, eu durante muito tempo, até no plano local, procurei me segurar nesse sentido, mas vendo tantas coisas erradas e você deixa de se posicionar para ser, entre aspas, isento, e você, na verdade, se você for observar, você está sendo omisso diante de tantas situações. E uma coisa que eu não sou e jamais serei é omisso diante dos fatos e da realidade que precisa ser dita, declarada, contestada em muitas situações, porque fugir disso não é ser cidadão. Eu praticamente posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu pesquiso, eu não falo aqui coisas que eu acho, que eu imagino ou que eu desejo. Eu estudo para dizer o que eu digo aqui, para não estar falando besteira. Uns vão concordar, outros não. Aí é da opinião de cada um, mas eu procuro dizer a coisa aqui com responsabilidade. Bruno, e falando agora sobre o plano local, eu gostaria de conversar com você sobre o que é que as urnas do Rio Grande do Norte disseram, né? O significado disso. As urnas deram um recado histórico muito significativo, né? Pela primeira vez nós não teremos um representante das principais famílias pais sobrenomes que estiveram no poder há quase 70 anos no estado do Rio Grande do Norte, ocupando as principais. Nós renovamos a bancada no Senado, renovamos significativamente a bancada na Câmara, houve um índice de renovação também na Assembleia e no governo do estado assume pela primeira vez uma candidata que foge dos padrões convencionais da política tradicional, né? A senadora Fátima Bezerra, muito embora já tenha uma carreira política já de bastante tempo, mas que foge do tradicional, né? Inclusive com uma carreira já de bastante tempo, deputada estadual, deputada federal, senadora e governadora numa ascensão muito significativa. Tem disputado em alguns momentos, inclusive a Prefeitura de Natal sendo derrotada, mas disputou, né? Exatamente. E para mim, realmente, assim, há um poder simbólico muito forte do que representa essa eleição, que começou, inclusive, em 2014, né? Foi a primeira vez que um palanque elegeu uma senadora e um governador,
sem a presença de Alves e Maia, né? 73 anos de alternância dessas famílias no poder, né? E a partir daí você percebe o quão importante foi o significado dessa eleição, né? O Ceará já tinha dado passo nesse sentido, se libertando das famílias tradicionais. A Paraíba, né? O Maranhão, inclusive, deu um passo nesse sentido, inclusive, em relação à família Sarney. Aí lá também era só uma família. Era como Mossoró, que praticamente só Rosado, que também perderam, foram derrotados nas urnas, né? A Paraíba, do mesmo jeito, deu um passo anteriormente e agora, definitivamente, pelo que se apresenta, de aposentar os Cunha Lima e os Maranhão também. Então, só o Rio Grande do Norte teria ficado de fora de tudo isso e outros estados do Brasil também deram passos importantes nesse sentido, né? A gente espera que venha uma nova forma, uma nova metodologia de agir, de ser, de organizar as instituições políticas a partir da eleição da governadora, né? Eu acredito que ela tenha noção da responsabilidade desse significado histórico que tem, porque, afinal de contas, foi um recado muito significativo já desde o primeiro turno. Desde o primeiro turno, a população já deu esse sinal de que o sentimento era realmente por mudança, era um clamor, era um sentimento de rejeição às velhas práticas e eu compreendo que ela tenha plena noção da responsabilidade que é isso. E para conseguir governar, de fato, me parece que ela vai ter que ser mais que PT, vai ter que ser além PT, além do ciclo do seu próprio partido, do seu espectro, para conseguir governar. Qual é a sua visão a respeito? Acho que não vai ter dificuldade, até porque já desde o primeiro turno, embora o partido tenha feito uma coligação pequena, apenas com o PCdoB e com o PHS, mas no segundo turno a senadora Fátima já mostrou, eleita governadora, já mostrou essa habilidade, inclusive, de conduzir o processo. Trouxe para o seu palanque partidos, inclusive, antagônicos, representantes do PSDB, entre outros, que algumas pessoas acham que não é o correto e tal, mas é importante que a gente entenda que é necessário esse tipo de arrumação política para que ela consiga ter condições de governar. Isso faz parte do processo. O próprio candidato Jair Bolsonaro, que tinha um discurso na campanha, agora senta à mesa com o representante do Democratas, Rodrigo Maia, que tem problemas de Lava Jato e tantas outras coisas, como vários outros, vai ter que sentar à mesa e conversar com eles também. Vai, porque isso não é errado, isso é o correto a ser feito. Até porque são representantes também eleitos pelo povo que estão lá e precisam ter esse link, esse diálogo acontecendo. A grande questão é a forma com que esse diálogo acontece, que precisa ser de uma maneira institucional e republicana. Que tipo de compromisso se assume, né, para essa troca, essa parceria com o Legislativo? Mas eu acho, inclusive, até arrisco dizer, a governadora eleita Fátima tem até mais condições de manter esse diálogo muito mais republicano e aberto do que o ex-prefeito Carlos Eduardo, que notadamente é um político que teve dificuldade nas relações durante o tempo. Ele iria trazer a família toda de volta, né? Embora ele tenha, e isso foi usado na campanha, mas Carlos Eduardo buscou os apoios de todos os que foram apoiar a Fátima, ele também buscou até o último minuto tentando. Como não conseguiu conquistar os apoios, aí passou a criticar, né? E uma das coisas que fez ele não conseguir esse apoio é exatamente a postura que ele adota, ou que ele adotou já nas diversas vezes que foi prefeito, de relacionamento com os seus interlocutores e tal. Então, assim, inclusive a nível nacional, eu até fico feliz que o presidente Bolsonaro, presidente eleito, tenha essa noção. Me parece que vai botar um interlocutor, o Onyx Lorenzoni, que é um cara que conhece bem o Congresso, que sabe como é que as coisas funcionam, que vai fazer esse link com o Congresso. É importante que ele tenha isso. Detalhe, recebeu propina na Lava Jato, admitiu publicamente, né? Mas independente... Via JBS. Mas eu digo assim, uma coisa é a campanha, quando você vê a prática é diferente, né? E aí é onde as pessoas não têm profundidade do que é a política, do que é o jogo político. Jogo esse que, né, é legitimado pelo voto das pessoas e tal, mas que
essa interlocução é necessária. Como é que você vai aprovar um projeto na Assembleia Legislativa se você não tiver um apoio político mínimo lá para que a discussão seja levada e seja debatida entre os pares? Mesma coisa no Congresso Nacional. Então, o discurso simplista morre na campanha, né? O Bolsonaro fala que vai, por exemplo, baixar a maioridade penal. Não depende dele querer baixar a maioridade penal. Ele vai ter que abrir uma ampla discussão no Congresso para que isso seja aprovado. E vem aí a discussão de vários temas polêmicos com o Congresso, né, para deixar o povo brigando assim, se degladiando por vários temas polêmicos, enquanto isso vai se aprovando uma agenda, né, sem muita gente tomar conhecimento. Isso é o grande perigo, mas é melhor que e a população precisa tomar prestar atenção. E é até melhor que ele use o Congresso do que depois queira fechar o Congresso e aí agir de forma autoritária, impondo o que não seria nada bom para a democracia. Estourou meu tempo, muito obrigado, Bruno. Já estou engolindo o tempo do Luiz Almeida aqui. Obrigado pela sua presença e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Mais uma vez. Ficamos por aqui, continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã. Boa tarde, cidadão. Oferecimento.